Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer uma novidade. É o BBIG11, é o BB Premium Malls. Tenho certeza que a grande parte de vocês ainda não conhece esse fundo de shopping. É um fundo que acabou de ser lançado. É uma parceria entre a BB Asset e a Iguatemi. Portanto, teremos aí dentro do portfólio, né, shoppings da rede Iguatemi, que são shoppings aí de um padrão bastante interessante. Vamos entrar um pouco melhor nos detalhes, te apresentar melhor esse fundo, né, ver as informações que a gente tem dele nesse momento e aproveitando também para trazer as informações que o Banco do Brasil colocou como projeções para o mercado de shopping center. Então, se você tem interesse também sobre as expectativas em relação ao mercado, como está o cenário da área de shopping centers no Brasil. Fique com a gente até o final que a gente vai trazer essas informações. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo a captação, né? A primeira oferta desse fundo imobiliário foi uma oferta que foi dimensionada ali para fazer a captação de 800 milhões de reais. E aqui eu já trago a primeira informação interessante a respeito desse fundo, que ele conseguiu captar um volume de recursos maior, né? Ele conseguiu 991 milhões de reais. Então tivemos aí 13 mil cotistas, né, pessoas físicas que fizeram a alocação dentro desse fundo. Tivemos também algumas pessoas jurídicas e um fundo de investimentos, né? Trazendo o cronograma aqui, esse vídeo está publicado depois que foi feita a liquidação da oferta, né? Então, nesse momento você não consegue mais entrar nessa oferta, mas consegue comprar o fundo imobiliário aí na bolsa, né? Já que as cotas já estão sendo negociadas. E um primeiro detalhe interessante, né? Ele apresentou aí uma ligeira queda de valor na sua cotação no primeiro dia de negociação, mas totalmente normal, né? Não é nenhum grande problema aí para o cotista, uma vez que é um histórico muito curto, né? A gente investe em fundos imobiliários com um horizonte muito mais longo, né? Não devemos nos preocupar com essas variações. Vamos falar um pouco melhor então desse fundo, né? A administradora e gestora vai ser a BB Asset, né, do Banco do Brasil, o consultor imobiliário Iguatemi. Aqui já temos um primeiro detalhe interessante, que todos os ativos que serão do portfólio, farão parte do portfólio desse fundo imobiliário, serão ativos ligados à Iguatemi, que tenham a administração do Iguatemi ou que eventualmente o Iguatemi venha adquirir futuramente. Só uma visão rápida ali da rede Iguatemi, né? Então temos aqui, ó, essa lista aqui na região sudeste, né? Então temos diversos shoppings, principalmente, né, totalidade, né, estado de São Paulo praticamente, né? Temos também na região sul, Porto Alegre, né? Distrito Federal, tivemos, temos ainda outlets, né, e torres corporativas dentro desses shoppings. Então, uma visão geral ali de como o Iguatemi se divide. Então, provavelmente alguns desses ativos, né, vai depender aí da participação que o fundo terá em cada shopping, né, farão parte aí desse portfólio inicial do BBIG11, né? E aí trazendo um pouco melhor aí em detalhes, né, a rede Iguatemi, né? Então eles possuem o Iguatemi Brasília, no Distrito Federal, que é a maior renda per capita do país. Segunda maior renda per capita, né, estado de São Paulo. Tem aí uma extensa rede de shoppings no estado de São Paulo. A terceira maior renda, né, em Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul. Tem também em Novo Hamburgo. E Santa Catarina, a quinta maior renda, também ele possui um outlet. Então, pegando esses principais estados, que são estados de alta renda, né, a, o Iguatemi possui aí seus ativos, né? Trazendo um pouco mais de informação para o estado de São Paulo em si, que é a maior parte da rede, né? Então temos aí diversos shoppings na capital paulista, em Alphaville, Sorocaba e Campinas, né, que estão num raio aí de 100 quilômetros aproximadamente da cidade de São Paulo e entrando um pouco melhor aí no interior, né? Então temos em São Carlos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, né? Então
devido a essa relevância do estado de São Paulo no PIB nacional, né, o Iguatemi ele tem uma rede bastante extensa no estado, né? Só mostrando, a cidade de São Paulo responde por 10% do PIB do país e o restante do estado por mais 21%. Portanto, temos aí 31% concentrado no estado de São Paulo. É uma fatia impressionante, né? E aproveite para deixar os comentários ali. Você conhece a rede Iguatemi, mora próximo a um shopping Iguatemi, teria interesse em investir em ativos da rede Iguatemi? Deixe nos comentários para a gente, né? E agora vamos falar de expectativas. Então a gente não fala exclusivamente do fundo, né, mas vamos falar das expectativas do Banco do Brasil em relação ao mercado de shoppings. Aqui ele traz um histórico, vem lá desde 2019, né? O IFIX, que é esse azul um pouco mais escuro, o IFIX de lajes, logísticas e shopping, né? O azul claro, o amarelo e o preto, e o IFIX tijolo no geral. Então vamos nos concentrar na curva de Lages. Lages, ele é o azul mais claro, ele caiu, evidente, com a pandemia, mas está apresentando uma recuperação mais lenta, né? Já o de logística, ele se comportou de uma maneira bastante interessante, né? Logo depois ali da pandemia, ele permaneceu valorizado, né? Principalmente aí com essas demandas maiores de compras pela internet, né? E apresentou uma leve valorização. Já a categoria de shopping foi o que sofreu mais de início, né? Ali no ano de 2020 e 2021, né? Apresentou aí a maior dificuldade em valorização e foi se estendendo até 22 e depois apresentou uma recuperação bastante interessante e hoje podemos dizer assim que da categoria tijolo é o que apresentou aí uma maior valorização no período. Então, são ativos ali que apresentaram uma recuperação realmente impressionante, né? Uma visão geral do mercado, né? O Brasil possui 639 shoppings, né? Tem 18 previstos para inauguração em 2024, né? A grande parte, 53% desses shoppings, estão na região sudeste, né? Puxados principalmente pelo estado de São Paulo. E temos aí, né, um total de 121 mil lojas, 1 milhão de vagas de estacionamento, 462 milhões de visitantes por mês, né? Lembrando que, evidente, né, nessa conta tem pessoas que visitam mais de uma vez no mês, né? Então contam duas vezes, por isso que é maior do que a população do país, né? Em termos de faturamento, né, a gente vê que os dados de 23 em relação a 22, né, apresentam até um crescimento tímido, né? Cresceu 1,5%. Se considerarmos que tivemos um aumento de 1,9% na área bruta locável, né, por área, o valor ficou praticamente estável. Considerando que temos a inflação no período, tivemos aí um faturamento mais baixo. Houve aumento também na geração de empregos, de 1,8%, em linha com o aumento da área, né? A gente tem até uma quantidade de gente maior visitando os shoppings, né? Cresceu 4,3%, então as pessoas voltaram a circular no shopping center, né? Tivemos aumento também do número de lojas, né? 4,5%. Então, podemos ver ali que a indústria em si de shoppings no Brasil está em expansão. A única ressalva é que aparentemente o faturamento não está acompanhando esse crescimento, ou seja, as pessoas estão gastando menos no shopping, né? Esse é um ponto de atenção. Nesse gráfico a gente tem a vacância média, então viemos de uma vacância mais alta ali de 6,9 e agora nos últimos meses do ano passado principalmente houve uma queda bem acentuada, então tivemos aí uma recuperação, né? Ainda se comparar lá com dezembro de 21, né, ainda está um pouquinho mais alto, mas já é um sinal de leve recuperação ali no mercado como um todo que veio bastante machucado aí da pandemia, né? A inadimplência média é um outro ponto também bastante interessante. Esse sim é um ponto que apresenta queda bem significativa em relação ao histórico, que é um dado positivo, mostra aí que as lojas, né, estão conseguindo aí sobreviver e pagar os seus compromissos, né?
Então aqui é a tese de investimento agora, né, dos recursos, né? Então eles vão buscar exploração de ativos imobiliários, né, e aquisição e venda de ativos, né? E aí o foco totalmente aí na rede Iguatemi, né? E aqui a tese de investimento, ele vai buscar rendimentos atualizados por IPCA mais 7% ao mínimo, esse é o target dele, né? Então, esse é um ponto interessante para o investidor, né? Uma expectativa aí de rendimento, né? E aqui, projeções de viabilidade, né, as expectativas de distribuição de rendimentos, né, então ele deve ficar aí no primeiro ano com 9%, depois no segundo com 8% e no terceiro 9,45% em relação ao preço de venda dele ali, né, de R$ 10. Então são essas projeções que o fundo está colocando aqui. No início, no primeiro ano, ele deve distribuir um pouco mais aí do que ele espera obter de lucro, mas essa variação ela deve se estabilizar já no segundo ano. Isso é um ponto importante, né? E temos aqui, né, a taxa de administração que vai ser de 0,8% do patrimônio líquido do fundo. É uma taxa que realmente me parece até interessante, em linha com o que a gente vê praticado em outros fundos. E por fim, vamos trazer a minha opinião, minha visão a respeito deste novo fundo de shopping centers, né, seus pontos positivos e negativos. Do lado positivo, a parceria me parece bastante interessante. A rede Iguatemi é uma empresa que é focada em ativos premium, né, e ampla experiência no mercado, né? Então, não é somente o Banco do Brasil entrando aí sem suporte, né? Então me parece um ponto bastante interessante. Tanto é que já deu para perceber que a procura pelo fundo foi maior do que inicialmente previsto, né? Temos também um cenário positivo de recuperação do mercado de shopping centers, né? Diminuição da inadimplência, diminuição da vacância, mas eu acredito que também vai depender de uma melhora de maneira geral do cenário econômico, as pessoas começarem a gastar um pouco mais nos shoppings, né? Esse é ponto de ressalva ali. Aí a captação de recursos foi maior que o esperado inicialmente, né? Então o fundo ele sai bem capitalizado ali, né? Para fazer a sua alocação de recursos, né? Do lado negativo, né? A gente tem que ficar atento que o fundo ainda não alocou o dinheiro captado, né? Então temos aí de fato pouco tempo desde o encerramento da oferta, né? Então é de se esperar que o fundo vá se movimentar nos próximos dias ali e deve soltar aí alguma informação sobre a aquisição de ativos, né? Então esse é um ponto importante para o cotista ficar atento, né? Então não temos um fundo maduro com ativos investidos ainda, né? Temos que aguardar e esperar aí ver como vai ser o retorno e investimento desses ativos. Tudo é uma expectativa, né? E houve uma queda no valor da cota em relação ao valor da emissão, ou seja, seria mais vantajoso esperar um pouco aí a emissão, né, e fazer a compra. Mas também temos que ser justos, né? Temos muito pouco tempo de negociação ainda, né? E eu acredito que o mercado como um todo vai esperar a alocação aí desse dinheiro e as compras aí da participação nesses ativos. Aí podemos ter uma visão bem clara aí de como vai se comportar esse fundo. Eu, pessoalmente, eu prefiro esperar um pouco mais, ter um pouco mais de histórico antes de investir aí num fundo imobiliário. Eu não gosto especialmente de entrar logo na oferta inicial, eu prefiro ter um pouco mais de histórico e ver como vai se comportar. Mas, lógico, cada um avalia aí a sua preferência, a sua forma de investimento, né? Não há forma certa ou errada, né? Há formas que se adaptam ao seu objetivo ou não, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.